Mais uma vez, Jesus continua a nos falar sobre o reino dos céus. E as leituras propostas pela liturgia deste 17º domingo do tempo comum vão nos propor uma pergunta direta e importante. O que vale mais na nossa vida? Qual é o tesouro pelo qual nós estaríamos dispostos a vender tudo? O que ocupa verdadeiramente o primeiro lugar dentro do nosso coração? Jesus vai responder essas perguntas com 3 pequenas parábolas. A do tesouro escondido no campo, a pérola de grande valor e a rede lançada ao mar. 3 imagens muito simples, mas que vão nos revelar uma verdade. Não uma verdade qualquer, mas uma verdade muito séria e profunda. O reino de Deus é o maior bem que uma pessoa pode encontrar. Nós não podemos perder isso do nosso pensamento, da nossa certeza. O reino de Deus é o maior bem que alguém pode encontrar. As parábolas deixaram isso muito claro para nós. O homem que encontra o tesouro, o comerciante que descobre a pérola, eles fazem algo que à primeira vista pode até parecer uma loucura. O primeiro vendeu tudo que possuía para comprar aquele terreno. Mas veja, ele não fez isso por obrigação, cercado de tristeza e de angústia, mas o Evangelho deixou isso muito claro. Ele fala que o homem vendeu tudo cheio de alegria. E esse dado é muito importante para nós. Quem encontrou o verdadeiro tesouro não sente tristeza, não sente que está perdendo alguma coisa. Não, pelo contrário, quem encontrou esse tesouro percebe que tudo se torna pequeno diante daquele grande tesouro que ele encontrou. E esta é, sem sombra de dúvidas, a lógica do Evangelho. Quem conhece Cristo de verdade não vive uma vida de renúncia, não vive uma vida amarga, não vive uma vida de tristeza. Mas quem conhece Jesus tem uma vida repleta de escolhas felizes. Essa felicidade trazida pelo próprio conhecimento e pela própria certeza de que Cristo, de fato, é tudo na nossa vida. O cristianismo não é aquela religião do não pode. Não, muito antes pelo contrário. O cristianismo é aquela religião da descoberta de um amor tão grande que todas as outras coisas se tornam pequenas diante do amor de Deus para conosco. Muitas vezes, infelizmente, a gente faz escolhas erradas. A gente faz exatamente o contrário, não é? Gastamos a vida procurando tesouros que enferrujam, tesouros que a traça destrói e tesouros que podem até nos ser roubados. Prestígio, dinheiro, poder, aparência, reconhecimento, prazeres passageiros. Só que tem um detalhe: nada disso é mal em si mesmo. São coisas boas, porém, coisas que passam. Não são coisas eternas. Quantas pessoas acumulam bens, mas são pobres de paz? Quantas pessoas conquistam sucesso, mas perderam a alegria de viver? Jesus então vai nos perguntar na liturgia de hoje: onde está o teu tesouro? E nós temos que saber onde esse tesouro está. Por quê? Porque onde está o tesouro, aí vai estar o quê? O nosso
coração. A primeira leitura nos apresentou um personagem importante da história da salvação, um homem que soube fazer escolhas. Salomão era ainda um adolescente e teve de Deus a oportunidade de pedir o que ele quisesse. Podia pedir poder, riqueza, longa vida, vitória sobre todos os seus inimigos, mas ele pediu algo totalmente diferente. Ele pediu o quê? Sabedoria para bem governar o povo. Ele tinha consciência da sua limitação, ele tinha consciência da sua pouca idade, e ele tinha consciência do que o cargo lhe impunha, e que ele precisava de muita sabedoria para governar o povo. E foi isso que ele pediu a Deus. Que bonito perceber, não é, que Deus se encanta quando alguém pede a ele coisa que realmente importa. E esse encantamento de Deus significa o quê? Ele dá aquilo que pedimos. Salomão compreendeu que mais do que qualquer poder, do que qualquer riqueza, do que qualquer prestígio, do que qualquer vitória, importava o quê? A sabedoria. E ele soube escolher. Nós temos escolhas todos os dias, escolhas às vezes até pequenas, mas que de escolha em escolha a gente vai fazendo diferença. Nós temos então que fazer opções, porque escolher uma coisa muitas vezes significa renunciar a outra, não é? Escolhas pequenas, mas que vão moldando no dia a dia aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos, o caminho que nós queremos preencher e chegar. Nós temos, por exemplo, escolher entre perdão e ressentimento. É uma escolha que a gente tem que fazer. Somos convidados a escolher entre a oração e a distração. Também são escolhas que devemos fazer. A escolha entre servir e pensar apenas em nós mesmos. São escolhas pequenas, mas que vão moldando o nosso caráter. E aqui então surge a grande pergunta: estamos escolhendo aquilo que permanece? Nas escolhas do dia a dia, aonde está a minha preferência? Coisas que passam ou coisas que permanecem? Na segunda leitura, São Paulo vai nos dar uma palavra de muita esperança. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? De verdade? Então, tenha certeza de que tudo concorre para o bem. Mas vejam, isso não significa que tudo seja bom. Nós que amamos a Deus, que escolhemos a Deus, continuamos tendo as nossas dores, nossas perdas, nossos sofrimentos. A doença continua sendo doença, o luto continua sendo doloroso. Mas o que isso significa então? Que Deus é capaz de transformar até nossas lágrimas, nossas dores, nossos pesos em caminho de salvação. É escolha. Então quem coloca Deus como seu tesouro nunca vai caminhar sozinho. Quem escolhe Deus pode ter a certeza de que nas noites mais difíceis Deus vai continuar conduzindo a sua história, te levando pela mão. E por fim, Jesus vai falar daquela rede lançada ao mar que recolhe peixe de tudo quanto é jeito, bons e ruins. E o que isso vai nos recordar? Que a misericórdia de Deus, ela é infinita. Mas também de quê? De que a nossa vida é séria. Um dia haverá o discernimento definitivo. Hoje é tempo de conversão. E hoje é tempo de decidir de que lado você quer estar. Porque quando o Senhor nos chamar para si, até lá ainda há tempo, mas depois não tem mais tempo, não tem mais escolha. É você colher o fruto da escolha, da semente que você plantou. É você usufruir da escolha que você fez, não é?
Então, a cada missa que nós participamos, a cada Eucaristia, é um reencontro com esse tesouro escondido. É momento de nós abrirmos a nossa mente, iluminados pela palavra de Deus e fortalecidos pela Eucaristia, ir buscando fazer escolhas certas. Que nós possamos então sair dessa celebração perguntando a nós mesmos: qual é o grande tesouro da minha vida? Se a resposta for Jesus, então tenha certeza que você fez a escolha certa. Nessa Eucaristia nós vamos instituir mais um grupo de guardiãs do Santíssimo Sacramento. O que é o guardião? O nome já diz tudo. É aquele que guarda, é aquele que zela, é aquele que cuida, é aquele que se preocupa, é aquele que assume uma responsabilidade na fé muito grande. Guardar, zelar, cuidar daquilo que é mais sagrado, o Santíssimo Sacramento. O nosso Deus vive e ressuscitado, eucaristicamente presente nos sacrários das nossas igrejas. Então a missão de vocês se resume em algo muito bonito. A missão de vocês é estar sempre perto de Jesus. A escolha de vocês se encaixa perfeitamente naquilo que a liturgia da palavra hoje nos traz. Ou seja, é uma escolha que vocês fizeram. Salvo as devidas proporções, venderam tudo para comprar o terreno com tesouro escondido. Optaram por estar com o Senhor, por guardar o Senhor. Mas aí fica uma grande pergunta: quem guarda mais? Vocês a Jesus ou Jesus a vocês? Guardar o Senhor significa ser guardado por Ele. Então, como nós já refletimos em outras oportunidades, vale muito a pena estar sempre na presença de Jesus, demonstrando zelo para com a Eucaristia, que é este grande alimento da nossa fé. Que vocês possam assumir com muita coragem, com muito carinho essa missão, certos de que fizeram a opção certa. Escolheram o terreno onde se encontra o grande tesouro escondido.